Senhor traz aqui essa personagem, falando dessa vida, Ruth, quando lemos a história, nós pensamos assim, por que este livro não se chama Noemi? Por que não se chama Noemi em vez de Ruth? E Deus, através dessa história aqui, irmãos, traz para nós e nos faz ver e coloca assim, bem abertos os nossos olhos a entender a visão daquilo que o mundo coloca, referente ao ter afinidade, não só isso, muito mais do que isso, amor. O que nós vemos através da vida de Noemi, uma mulher que havia perdido o seu marido, perdeu os 2 filhos, estava numa terra que não era dela, mas ela estava ali na qualidade de mãe, abraçando aquelas noras. O que é que nós vemos? Qual o conceito do mundo hoje? Sogra, Deus me livre, sogra, Deus me livre. E feliz Adão que não teve sogra. Mas os conceitos do homem não é o conceito de Deus. A visão do homem não é a visão de Deus. E nós encontramos esse relato aqui de uma mãe que abraçou as suas noras, e a palavra diz que choraram em alta voz, estavam juntas, abraçadas, lamentando a situação. Mas uma mãe acolhedora. Aquela mãe tinha ficado viúva, e juntamente com ela, depois de um tempo, suas 2 noras ficavam viúvas. Ela havia perdido seus filhos, numa só vez. E nos dias de hoje, o que nós vemos, irmãos? Situação que nós não queremos passar. Não queremos enterrar nossos filhos. Não queremos nem que eles adoeçam, quanto mais enterrar nossos filhos. Ela havia enterrado seu esposo e havia enterrado seus 2 filhos. Estava numa terra distante, estava numa terra longínqua, cercada de suas noras, e não tinha nada para oferecer. Mas nós não estamos olhando, irmãos, para a questão do ter ou não, mas estamos olhando dentro dessa história para o coração de mãe. Para o coração de mãe. Qual seria a nossa atitude ou o que faríamos nessa situação aqui? Primeiro que nós olhamos assim, Noemi estava agora com aquelas que não eram suas filhas, mas sim suas noras. Ela não tinha nem que chorar pela situação delas, teria que chorar pela sua situação. Nós ouvimos também falar que coração de mãe, na questão de amor, se assemelha muito com o coração de Deus. Se assemelha muito com o coração de Deus. Vai do ponto de vista de cada um. Mas, olhando, irmãos, para nós, como servas de Deus, bem-aventuradas, né? Porque temos nossos filhos, porque o Senhor te deu condição de ser mãe, amém? Amém. Os filhos são bênção. A palavra do Senhor também declara que os filhos são bênção. Mas muitas vezes nós achamos assim, que nossos filhos são bênçãos somente aqueles que nós temos do nosso sangue. Mas quando Noemi perdeu os seus 2 filhos, agora ela não tinha 2 noras, ela tinha 2 filhas. O que fazer com essas 2 filhas? Ela diz, olha, eu não tenho nada. Chegamos aqui e perdemos tudo. Eu fiquei sem marido, vocês ficaram sem marido. Não aconteceu o que esperávamos para este lugar e eu vou retornar à minha terra. Então volte vocês para a casa de suas mães. Volta para a casa dos seus maridos que deixaram para vocês. E eu seguirei sozinha. A palavra, irmãos de Deus, nessa história aqui, demonstra e traz a clareza aos nossos olhos e ao nosso coração uma demonstração de amor tão grande, que muitas vezes esse texto aqui é mal interpretado. Porque é olhado com os olhos simplesmente naturais e não com os olhos espirituais. Deus está nos mostrando, irmãos, que nós temos dentro do nosso coração, muitas vezes quebrado, como mãe, falando como mãe, ferido, preocupado em quantidade, mas que aqueles que o Senhor nos dá, ou aquelas que o Senhor nos dá, nós podemos amar. Tem lugar no nosso coração. Ainda quando não temos nada, porque Noemi nada tinha mais. Ela
aquelas vidas. Volte para as casas de suas mães, volte para a casa de seus maridos. Eu não posso estar com vocês, não tenho condição. Quando nós, irmãos, estamos vivendo o chamado de Deus, o propósito de Deus, aquilo que o Senhor quer de você como mãe, aquilo que o Senhor quer de você como esposa, aquilo que o Senhor quer de você como serva. Nenhuma situação pode impedir que nós façamos a vontade de Deus. Amém? Seja ela qual for. Ah, mas eu sou mãe, tenho 3 filhos. Ah, eu sou mãe, tenho 5 filhos. Ah, eu sou mãe, tenho 3, 5 filhos e ainda trabalho. Ah, eu sou mãe, mas estou muito ocupada, muito isso e muito aquilo outro. Nada disso. Nada disso. A não ser que você não tenha disposição para isso, pode impedir o propósito de Deus na tua vida. Noemi pensava, eu tenho que dispensar essas mulheres, não posso estar com elas. Mas diante dessa situação tão terrível que elas estavam vivendo, nós vemos que no coração de uma havia uma disposição de prosseguir juntos. Deus nos chama para servi-lo, independente de mãe, pai, filho, irmão. Ele nos chama para servi-lo. Estamos aqui neste momento servindo ao Senhor, neste culto. Mas para servir ao Senhor neste culto, nós precisamos estar aqui com uma disposição ao nosso coração. Eu tenho que estar disposta aqui nesse tempo para orar, para bendizer, para bater palma, para ficar de pé, para interceder, para abraçar o meu irmão, para dar um testemunho, para fazer alguma coisa. Deus nos chama para isso, para fazer alguma coisa. Mas nenhuma havia uma grande disposição de prosseguir, mesmo em dificuldade. E o Senhor nos vem a abrir a nossa mente espiritual sobre isso. Porque na dificuldade, nós não queremos andar com alguém que está em maior dificuldade. Em uma perda, eu não quero andar com alguém que está só perdendo. Na primeira explicação que Noemi deu às suas noras, ainda que no primeiro tempo, Orfa, uma das noras, chorou junto. Ela deveria estar sentindo mesmo. Ela tinha até vontade, não era desejo, de ir junto. Mas quando Noemi disse, olha, ainda que eu tivesse filhos hoje, daria para vocês esperar e casar-se com esses meus filhos? Não daria, não tinha como. E quando Noemi foi colocando a dificuldade, logo essa nora partiu. Realmente não dá, está difícil. Meu marido não existe mais. O que tem a minha sogra para me dar? E Deus nos mostra também a atitude de egoísmo, quando pensamos em nós mesmos. Mas Ele vem nos ensinar através de Ruth. Porque a primeira chorou junto, Orfa chorou junto, a primeira parte aqui. Mas eu creio, irmãos, mais por um sentimento de poder fazer alguma coisa mudar, daquela situação reverter. Não foi um choro verdadeiro. O que é que acontece, irmãos, conosco muitas vezes? Somos tomados por emoções. Ela estava emocionada. Não era verdadeiramente um pranto, não era um derramar do coração verdadeiro, e existe, nós vemos aí a diferença. Então logo ela seguiu o seu caminho, foi embora, voltou para a sua família, voltou para o seu.